Bom dia, irmãos. Mais um domingo, Deus nos dá a graça de estarmos na casa dele e nós agradecemos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de estarmos na tua casa e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem feito, Senhor, com que nós possamos enfrentar as dificuldades, os problemas, Senhor, que o mundo tem nos colocado. E nós sabemos que é pela tua misericórdia que nós temos passado por tudo isso e nós te agradecemos, Senhor. Queremos colocar cada família que adentrou a igreja nesta manhã, aqueles que estão em casa, que não puderam vir, que o Senhor visite de maneira especial, nos dando, Senhor, graça, saúde, paz. E o mais importante, Senhor, a vontade, a necessidade de estarmos sempre na tua presença, sempre, Senhor, na tua casa, porque nós sabemos que sem a tua graça, sem a tua misericórdia, nós não somos nada e não podemos nada. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, que nós sabemos, Senhor, são muitas. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos nesta manhã, Senhor, entendimento para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos, Senhor, que se nós estamos aqui não é vão, é porque o Senhor tem uma palavra, uma mensagem para nós. Nos capacita, Senhor, a entendê-la. Nos capacita, Senhor, a fazer com que ela adentre as nossas almas, os nossos corações e as nossas vidas, para que nós possamos colocar em prática lá fora, que é o mais importante. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição de hoje, ela é a de número 7, o problema do suicídio. O nosso texto base é de um versículo apenas. Está em Provérbios, no capítulo 4, o versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, e é o versículo de número 23. Nós vamos ler. E ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Nós vamos estar agora louvando ao Senhor, cantando hinos de adoração ao nosso Deus, esse Deus que, como eu disse, e a gente sabe, tem guardado as nossas vidas até aqui. Após o louvor, a palavra vai estar com a Yara, que é a nossa professora de hoje. As classes de costume podem se separar. Hoje, os adolescentes com o Luiz Fernando e a classe da Cris com a Tayla. Vamos louvar a Deus. Bom dia, igreja, paz. Eu convido você a colocar de pé neste momento para adorarmos ao Senhor, amém? Refúgio na tribulação.
leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém, né? Que bênção saber que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. E esse louvor que vamos adorar a Deus, Ele diz que não há Deus maior e não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, querido, dizer obrigado, papai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado. Nos trouxe, Senhor, hoje na tua presença, Senhor, para aprendermos da tua palavra, aprendermos, Senhor, dos seus ensinamentos, para que a cada dia aqui na terra, Senhor Jesus, podemos ter sabedoria, ó Pai, para, Senhor Jesus, viver, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, papai, por tudo o que o Senhor tem feito. Amém, Jesus.
Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã chuvosa, todo mundo que está aqui presente e também quem está assistindo de casa. Antes de começarmos essa lição com um tema tão desafiador, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de estudarmos a sua palavra aqui juntos, Senhor, para conhecermos mais de Ti, Senhor, para sabermos as Tuas ordenações para conosco, ó Deus. Sabemos que o nosso propósito aqui nesse mundo é louvar-Te sempre, ó Deus. E assim queremos ser, por isso queremos aprender mais de Ti, Senhor. Usa-me como seu instrumento aqui nessa manhã, Senhor, e abra os nossos corações para que possamos todos nós entender a Tua palavra, Senhor, que hoje vem a nós. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos então na lição 7 ali, o problema do suicídio. E lemos todos juntos, né, o texto base, que é Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós vamos falar sobre esse tema difícil, porém real, que é o suicídio. A Bíblia, ela não trata diretamente de suicídio. Você pode folhear a sua Bíblia aí de Gênesis a Apocalipse, que não vai achar a palavra, né, a respeito de suicídio. Por quê? Porque suicídio não era uma prática judaica, não era comum ali no meio dos judeus. Porém, é claro, evidente, conclusivo, que a Bíblia condena a prática do suicídio. Pastor Hernandes Dias Lopes tem um livro a respeito de suicídio, né? Chama Suicídio, Causas, Mitos e Prevenção, que é um livro de 2012. E baseado em alguns fatos descritos nesse livro, eu vou citar algumas coisas para vocês. Existem mais suicídios no mundo do que assassinatos. Então, tem mais pessoas se matando do que sendo mortas. Às vezes a gente não tem essa visão, essa amplitude do tamanho que é o problema do suicídio, né? Mais de 50% da população mundial já pensou em suicídio. Então, se isso for real, metade das pessoas aqui presentes hoje já pensou em suicídio. E isso é mais grave ainda, porque muitos atestados de óbito que foram por causa de suicídio não levam essa causa no atestado. Levam overdose, levam acidente, enfim, não é colocado no atestado de óbito. Então, o pastor Hernandes coloca que para cada suicídio há 10 que não foram mencionados. Então, é gigantesco esse problema. O suicídio ocorre em todas as classes sociais, não é uma coisa só de rico, ou só de pobre, ou só de classe média. Ocorre em todas as idades. Há uns tempos atrás, a maior taxa de suicídio era entre idosos, hoje é de adolescentes. Todos os segmentos religiosos acontece, cristãos ou não cristãos, ocorre em pastores, é um problema gigante de líderes religiosos. É interessante como Deus mostra a palavra assim para a gente. Ontem tem um psiquiatra mineiro que eu sigo, e ele fez cristão, e ele fez batista, e ele fez justamente 3 posts lá no Instagram a respeito de suicídio de pastores. Não é stories, não, que passa rapidinho, é postagem mesmo no Instagram, descrevendo em 3 partes a amplitude desse problema. Como eu falei, em adolescentes, que é a maior índice de suicídios, entre os adolescentes, ele é a segunda causa de morte, ela só perde para acidentes em adolescentes. Então, é um problema muito maior do que a gente pensa assim, no nosso dia a dia. Eu falei que lá na cultura judaica não era comum, mas em outras culturas era comum o tema suicídio, porque ele era aceito pela cultura, era uma coisa até justificável, né? Fulano deu cabo à própria vida porque
ele fez o que não era correto, segundo aquela sociedade. Então, era uma saída honrosa da vida, né? Isso para os espartanos na Grécia, Roma, na filosofia estoica. Então, o suicídio tinha essa aura de fez o que era certo, saiu da vida. Mas nunca na Bíblia, nunca na Bíblia essa saída do suicídio foi incentivada. Desde o Velho Testamento, suicídio sempre foi uma violação do mandamento, não matarás. Então, lá em Êxodo 20, lá na vinda da lei, já é um mandamento. Apesar que sabemos que antes da lei, esse mandamento de não matarás já estava impresso no coração do homem. No Novo Testamento, por que é uma violação? Violação dos 2 grandes mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Por que é uma violação do amar a Deus sobre todas as coisas? Porque o direito da vida é de Deus. É Deus que nos dá a vida. Então, se você tira a sua própria vida, você está usurpando um direito de Deus. Então, você está violando o direito de Deus que te deu a vida. E por que é uma violação do amar ao próximo? Porque ninguém é uma ilha. A pessoa que dá cabo à própria vida deixa uma mãe, deixa um marido, deixa uma esposa, deixa um filho que fica ali sofrendo. E às vezes é uma ferida que nunca mais fecha. Além desses mandamentos claros da Bíblia, ainda muitas e muitas passagens condenam a prática do suicídio. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 29. Ninguém jamais odiou a própria carne. Ele também fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Sois santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E Paulo ainda fala em Romanos 14, 7 a 8. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, e mais uma série de outras passagens que estão todas alinhadas com essa mesma ideia de que a vida é dom de Deus. E depois disso vieram muitos outros teólogos. Vou citar aqui um, Tomás de Aquino, que ele continua reafirmando: suicídio é antinatural, a autopreservação, cuidar do próprio corpo, é um dom de Deus. Ele ainda fala que o suicídio é uma ofensa à família e à sociedade, que é o que eu falei agora há pouco. Produz umas feridas que podem ser incuráveis em quem fica. E por último ele fala que o suicídio é injustificável, é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. Então, para introduzir esse tema, tem que ficar bem claro na mente e no coração de cada um que a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus condena a prática do suicídio. A revista aí passa para o ponto 1, fatores motivacionais do suicídio, ou seja, por que a pessoa se suicida? E o autor aqui da lição, ele coloca 4 tipos de suicídio. Ele descreve, ele classifica. Claro que não é uma classificação única, tem várias outras, mas nós vamos hoje aqui seguir essa que o autor fez. Então, primeira motivação do suicídio é o suicídio egoísta, que, na minha opinião, pelo que li aqui, é o mais comum, que é o suicídio que acontece por dinheiros, pessoa que tem dívidas impagáveis, suicídio que acontece por causas passionais, ou seja, brigas entre homem e mulher, de relacionamento homem e mulher, suicídios por saúde, doenças incuráveis, a pessoa não vê saída para a sua doença, suicídio por decepção amorosa, seja rompimento de noivado, casamento, uma traição. Então, esse é o primeiro suicídio, que o autor classifica como suicídio egoísta. O mundo pessoal da pessoa, que a pessoa está passando aquele momento, pode ser real ou pode ser
apenas imaginário. Ele torna-se a medida dele, da existência dele. Então, ele sente um vazio que não pode ser completo. Ele perde as motivações para viver, pois o sentido da vida se esvai. E sem força para reagir, acaba sucumbindo. Então, ele não consegue ver outra saída. O segundo tipo de suicídio que o autor coloca aí é o suicídio altruísta, que é aquele que acontece por motivação social, por um ato de heroísmo, que é o caso do soldado que vai para a guerra lá na linha de frente, se for preciso ele morre pelo seu país, o bombeiro salva-vidas, que sabe, vê que vai morrer, mas assim mesmo ele vai lá salvar a pessoa, um militante de alguma causa, idealista, que morre por aquele ideal, um fanatismo religioso, né? A gente vê na televisão os homens bombas, ou também esse fanatismo pode ser um fanatismo político, né? Morre por uma determinada linha política. Então, esse é um suicídio altruísta, ele é levado a um ato de heroísmo. O terceiro ali que ele coloca, suicídio anômico. Ele é um suicídio, foi o que eu mais demorei para entender, mas porque ele não é comum no Brasil. Ali no final do tópico ele coloca assim: essa motivação para o suicídio acentua-se nos países mais desenvolvidos, que não é o nosso caso, então a gente não convive com isso, por isso que ele é o suicídio mais difícil da gente compreender. Mas ele é o suicídio que acontece naqueles países estabilizados. A pessoa cresce, estuda numa boa escola, a pessoa passa pela adolescência, faz uma faculdade, já sai da faculdade, já tem emprego, ganha um valor que pode comprar o carro que quer, pode ter a casa, pode pagar os gastos da família. Não tem nada na economia que desestabilize aquela pessoa. E a pessoa passa a perder o sentido da vida. Tá, a vida é só isso, então? Eu não passo por nenhuma tribulação? É isso? É viver? E então a pessoa vai entrando num quadro de tão vazio, que isso gera angústia, desespero, uma sensação de nulidade. Para que serve esse mundo? Então a vida dele chega numa falta de significado, em que a existência se torna vazia e sem sentido. E fica igual lá. A gente lê em Eclesiastes, chega-se à conclusão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, a única solução é a fuga por meio do suicídio. Então, a gente vê isso muito lá na Europa, né? Que as pessoas não têm motivação. As igrejas na Europa estão vazias. Então, não tem, tá tudo bem na vida, eu não preciso de Deus, mas não acham um motivo de vida, um objetivo de vida. E o último suicídio que ele coloca aí é o suicídio fatalista, que é o contrário do anômico. Ele é aquele que ocorre por excesso de pressão, de disciplina opressiva, né? Aqui na revista ele coloca que é o caso dos escravos, que se suicidavam devido à sua condição de escravo, de serem altamente oprimidos. Mas aqui eu vou citar também o caso do Japão, que é o país com maior índice de suicídio no mundo. Por quê? Por causa da pressão em ser perfeito, em ter que cumprir as ordens, em ter que cumprir as regras. Mais uma vez, citando o pastor Hernandes, ele coloca que lá no Japão tem um livro, que a capa é um caixão, que ensina as pessoas a se suicidarem. E mais de 50% das pessoas que se suicidaram tinham esse livro na cabeceira. Então, lá a pressão é tão grande que acaba sucumbindo pelo lado do suicídio. Então, ele divide, né? Basicamente em 4, né? Que é o egoísta, o altruísta, anômico e fatalista. Mas é claro que podemos desdobrar esses 4 tipos de suicídio em mais uma imensidão de suicídios, porque cada ser humano é um ser humano particular. Partindo desse princípio, desses 4 tipos, a revista passa a abordar no tópico 2 uma análise do suicídio em perspectiva teológica. Do lado da teologia, do estudo, do que Deus quer para a nossa vida.
Como que se estuda o suicídio? É uma questão complexa que requer uma análise multidisciplinar. Isso é, antropológica, sociológica, filosófica, psicológica e teológica. Nenhuma área vai abranger todas as questões que envolvem a questão do suicídio. Claro que nós não vamos nos aprofundar nas outras áreas, nós vamos nos aprofundar na área teológica. Na área da teologia, de estudar mesmo a questão sob a ótica de Deus, o tema suicídio é um tema interessantíssimo. Ele é tratado exaustivamente na Bíblia. Na verdade, o tema morte é o que é a razão da gente ter a palavra da Bíblia, né? A teologia judaico-cristã preconiza o supremo valor da vida como um dom divino, um bem sagrado. Deus é o Senhor da vida. Ele faz nascer e faz morrer. Está lá em 1 Samuel 2,6. Quando a revista colocou esse versículo, 1 Samuel 2,6, esse versículo faz parte do cântico de Ana, quando ela concebeu Samuel. Então ela pedia por um filho, né? E Deus não concedia. E quando Deus concedeu Samuel, ela fez esse cântico. E esse versículo está dentro desse cântico. Deus faz nascer e faz morrer. E então eu acho importante a gente sair um pouquinho aqui para explicar o contexto que estava envolvido na história de Ana. Ana esperou por muito tempo a vinda de Samuel. Ana foi ficando tão angustiada, que ela, desejando tão ardentemente Samuel, e Deus a mantinha na espera. E a espera de Deus às vezes é imensa. A gente não entende o tanto que a gente tem que esperar. E por que Deus fez Ana esperar tanto? Samuel é o último profeta ali. Depois de Samuel já começam os reis, daí já entra Saul e depois Davi. Então Deus precisava de um homem que fosse criado dentro da igreja ali desde a mais tenra idade. Como que ele ia conseguir que uma criança fosse criada ali? Porque o sacerdote Eli já tinha os filhos desviados e como no plano de Deus ele precisava de uma pessoa de coração bom que fosse criada dentro do contexto da sabedoria da palavra de Deus. Então ele produziu essa angústia em Ana por tantos anos, até Ana ficar desesperada por um filho, ansiosa por essa resposta e desejar mais ter o filho do que criar o filho. Ela desejou tanto aquele filho que ela falou: Senhor, eu nem preciso criar, eu só quero ter e eu deixo ele lá na igreja. O desejo veio dela a partir da aflição que ela passou. Ela passou tanta aflição que o desejo dela foi só conceber o filho. Que o filho poderia ser criado na igreja. Então, muitas vezes, as aflições que passamos na vida é para cumprir o plano de Deus. Um plano que a gente nem imagina. Ana não imaginava que Samuel fosse virar 2 livros da Bíblia. Que hoje a gente estaria estudando Samuel. Então, essa aflição de Ana serviu para um propósito muito maior de Deus. E muitas vezes as aflições que acabam levando a um suicídio, na verdade, poderiam levar, se assim fosse, né, a vontade de Deus, a outros propósitos maiores de Deus. Então, Ana diz que Deus faz nascer e faz morrer. A questão da morte. Eu sempre falo aqui que a nossa Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento, mas, na verdade, a única divisão da Bíblia deveria estar lá em Gênesis 3, antes da queda e depois da queda. Porque vínhamos num processo de perfeição, de alinhamento com Deus, até Adão e Eva desobedecerem a Deus. A partir dali, de Gênesis 3, começa a história da redenção. Então, aí começa o plano de Deus para nos redimir da queda. De Gênesis 3 até Apocalipse é isso. Aí Deus manda os profetas todos até a vinda de Jesus. Jesus vem e depois de Jesus vem o período que nós estamos, que Jesus já veio, mas Jesus vai voltar. Nós estamos ali nesse período intermediário dos últimos dias.
até chegar ao Apocalipse. Então, toda a história da redenção já está descrita na Bíblia. Não tem mais o que descrever. A palavra de Deus é completa. Então, a morte veio quando? Antes da queda não tinha morte. Então, a morte veio na queda. Antes não tinha, era vida eterna. Então, qualquer questão que a gente estude a respeito da morte, e hoje a questão é o suicídio, só veio por causa da queda. Então, a morte pertence ao fato de que nós desobedecemos. Eu não desobedeci, foi Adão e Eva. Também já foi explicado que toda a humanidade está concentrada em Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, saímos todos os descendentes da raça humana. Então, tudo que Adão fez, qualquer homem faria, tudo que Eva fez, qualquer mulher faria. O pecado de Eva e o pecado de Adão são os nossos pecados. Como que nós podemos decidir abrir mão de uma coisa que nós nunca tivemos? Então, aqui o autor vai listar alguns argumentos contra o suicídio. Então, ele já falou que tem causas filosóficas, causas éticas. Vamos descrever sucintamente outras causas. Na filosofia, por que você não deve se suicidar, olhando pelo lado filosófico? Porque o suicídio é um ato de liberdade, mas é um ato de liberdade que tira toda a minha possibilidade de liberdade. Então, o suicídio pelo lado filosófico já cai por terra. Pelo lado ético, ninguém age em seu interesse destruindo a si próprio. Como você vai agir em seu interesse se autodestruindo? E, por fim, um argumento teológico. Quem se suicida é a mesma coisa que estivesse pensando, nem Deus resolve meu problema. Então, suicídio é um ato de incredulidade em Deus e é um ato de egoísmo. A pessoa pensa, eu sou um peso, se eu sair da vida, as pessoas tiram esse peso das costas. Eu sou um peso para minha família, eu sou um peso para os meus amigos, eu sou um peso para esse mundo. Mas isso é um erro. Nós, como eu disse aqui, nós não somos uma ilha e não somos donos de nós mesmos. E pior, a morte não é o fim da linha. É uma enganação. A gente não acaba depois da morte. Então, ao cometer o suicídio, você pode, depois nós vamos aprofundar nesse tópico, você pode estar antecipando um sofrimento eterno. Porque a morte não é o fim da linha. Na Bíblia, a gente vê coisas de todos os aspectos da vida, mas ela não é um manual de diagnóstico médico. Mesma coisa quando a gente pensa em estudar ciência através da Bíblia. Ela não é um manual de como a história do mundo foi evoluindo. Ela não é um manual de história, para quem estudou história. Ela não se concentra nas áreas humanas. E também não se concentra na área de doenças. Não é um manual de diagnóstico. Mas a gente vê exemplo de suicídio na Bíblia. Saul se jogou sobre a própria espada. E o suicídio mais famoso, que é o Judas se enforcando. E também a Bíblia faz menções a outras doenças psicológicas ou psiquiátricas, através de emoções. Ansiedade, raiva, discórdia, ciúme, infidelidade conjugal, alcoolismo, violência. Isso tudo é descrito na Bíblia. Davi se fingiu de louco em determinada época. Nabucodonosor ficou louco por desobedecer a Deus. O louco aí são termos usados na Bíblia, né? Que hoje a gente poderia classificar em uma série de alterações psicológicas. Jó, por outro lado, ele era íntegro, mas ele também teve problemas psicológicos, mas que não aconteceram por pecado dele, mas sim pela obra que Deus queria realizar através de Jó. Moisés, Elias, Jonas, eles pediram para morrer. Todos os transtornos físicos e mentais surgiram, todas as doenças surgiram no mundo lá em Gênesis 3, lá na queda.
Porque antes da queda não tinha nada, nós éramos perfeitos, saudáveis, não tinha doença. Todos nós somos pecadores, todos nós. Já foi dito aqui em lições passadas que, a partir do erro de Adão e Eva, nós fomos todos contaminados pelo vírus do pecado. Não tem ninguém no mundo, a criancinha recém-nascida nesse minuto já é pecadora, porque estamos todos condenados pela queda. E só seremos redimidos por Jesus. Não é igual o coronavírus, que alguns pegam e outros não pegam. O pecado, todos nós estamos contaminados. Mas um problema psicopatológico não é necessariamente resultado de um pecado, que é o que diz Gary Collins. Então, nem sempre a doença psicológica que você tem é resultado de um pecado, apesar da gente ser pecador. E então, a gente entra no terceiro tópico, que é o mais interessante. E o suicídio de pessoas cristãs? Porque quando fala em tema, o tema da lição hoje é suicídio, o que vem na nossa mente? O que será? Será que quem se suicida vai para o inferno diretamente? É essa questão que vem já na nossa cabeça. A principal causa do suicídio, dentre todos esses tipos que foram falados aqui, tanto egoísta, altruísta, anômico, fatalista, qualquer um dos suicídios que existem, qual é a principal causa do suicídio? É a depressão. É a depressão. É a grande causa que leva a um suicídio. E um crente cheio do Espírito Santo pode sofrer depressão? O que vocês acham? Sim, um crente cheíssimo do Espírito Santo pode sofrer depressão. E essa ideia que crente não tem depressão é muito forte no meio cristão por causa de duas vertentes erradas, mas muito fortes. A primeira é a vertente de T.L. Osborne, que é um neopentecostal, um pastor que promovia cruzadas evangelísticas muito famosas, muito disseminado no mundo. Então, é uma palavra muito forte. E ele falava o quê? Depressão é demônio. Então, a fala de Osborne é: você está deprimido porque você está possuído pelo demônio. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Pessoas que lidam com ocultismo, feitiçaria, podem sofrer uma depressão de causas demoníacas. Mas pode não ser. Só que essa ideia de depressão e demônio não é muito forte em presbiteriano, porque a gente estuda a palavra. Então não é uma ideia que a pessoa fala isso, você já fala, tá falando bobeira aí, porque não é só isso. Pode ser, mas não é só isso. Mas aí tem uma outra linha também errada. Mas aí, quem defende essa linha é Jay Adams. E ele é um teólogo reformado, cristão reformado somos nós, né? Porque às vezes a gente vê a palavra reformado, a gente pensa que é alguma coisa que se alterou. Não é. Cristão reformado é aquele que se volta para a Escritura. Porque depois de Jesus, iniciou-se o cristianismo. As pessoas, toda a gente lê no Novo Testamento e ali nos primeiros séculos, todo mundo muito centrado na palavra, mas depois as pessoas vão se dissipando, vão criando tradições, vão criando outros caminhos para chegar na salvação. E então ocorre a reforma, que é a volta para o cristianismo puro, palavra de Deus. Então isso é ser cristão reformado. Não só os presbiterianos, mas nós, os presbiterianos, somos cristãos reformados. E esse teólogo, ele é um teólogo reformado, calvinista, igual os presbiterianos também. Então, é um peso, uma palavra de peso. Quem estuda lá, pastor, missionário, evangelista, todo mundo estuda esse homem, que é o Jay Adams. E ele fala o quê? Depressão é pecado. Então, enquanto o outro falava que depressão é demônio, esse aí fala depressão é pecado. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Lá em Salmos 32, 38, 51 e tantos outros, Davi estava deprimido por causa de um pecado. E ele escreve esses salmos. Ele tinha cometido adultério com Batseba, estava escondendo seu adultério.
e estava deprimido por aquele pecado, então ele escreve esses salmos. Então, depressão pode ser por causa de pecado, mas não necessariamente por causa de pecado. Quando houve a queda lá em Adão, foi lá que começou as doenças. Então, a depressão se encaixa aí. A depressão é uma doença. Mais uma vez, já voltando para o pastor Hernandes, ele conta que um dia ele estava pregando e ele falou: um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? E levantou uma moça e falou assim: jamais, crente não, cheio do Espírito Santo não tem depressão. Então ele fala: minha filha, você não está usando óculos? Você não tem problema de visão? Você não tem problema de coluna? Você não tem problema cardíaco? Depressão é uma doença. Da mesma forma que você tem qualquer problema físico, você pode ter um problema psiquiátrico. Por que que daqui para cima não pode ter problema e daqui para baixo pode ter problema? Que divisão é essa? E também temos inúmeros exemplos na Bíblia. Davi, Jó, Moisés, Jonas, Pedro. Pedro, depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele fica deprimido. Ele fala para os discípulos: vamos pescar. Tipo, acabou meu ministério, não quero mais, quero voltar a ser pescador. Então ele também ficou ali aquele período deprimido. Nós temos um livro inteirinho na Bíblia, Lamentações, de Jeremias, né? Jeremias, o profeta chorão. Então, deprimido, gente deprimida na Bíblia. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? Porque fala as verdades do ser humano, né? Ninguém é perfeito na Bíblia. E um caso mais famoso nas histórias bíblicas, que é o caso de Elias, que ele também teve depressão. Quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele ficou deprimido, entrou na caverna, não queria mais sair. E Deus faz um tratamento ali com Elias. Deus trata ele com sonoterapia, porque faz ele dormir. Depois Deus manda comida feita por anjo. Então Deus trata ele com alimentação. Depois Deus trata ele com desabafo, faz ele falar o que está acontecendo, conversa com ele, faz ele desabafar. Então Deus mostra outra visão da vida, porque ele estava achando que não tinha mais ninguém que pensasse igual ele, que todo mundo estava do lado de Jezabel. Ele fala que é isso que acontece com o deprimido. Ele tem uma visão errada de vida. Eu sempre falo que o deprimido tem erro de julgamento. Você fala uma coisa para a pessoa em depressão, ela entende outra. Ela acha que a vida, que todo mundo está contra ela. Então é um erro de julgamento, é uma doença, ele julga errado. Não é que ele é mau, não é que ele está querendo aquilo, ele entende errado. A mente dele está alterada. E é isso que aconteceu com Elias, ele achava que não tinha mais ninguém. E então Deus mostra para ele. E ele fala: tem um remanescente ali, então vou voltar para aquele remanescente. Então ele enxerga que tem pessoas que pensavam como ele. E Jesus no Getsemane, a Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, fala lá em Mateus 26, 37 e 38. Olha a descrição. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza. Jesus no Getsemane. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, os discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Jesus deprimido, gente, ali, horas antes da morte. Isso são exemplos de Bíblia, de pessoas deprimidas. Mas também temos muitos outros. David Brainish é um missionário do século XVIII, tinha severas crises de depressão. Jean Bunyan, um batista, que ele ficou preso por pregar a palavra de Deus na praça. E as pessoas falavam para ele: nós vamos te soltar e você nunca mais prega. Ele falava: mas é me soltar aqui, 5 minutos depois estou na praça pregando. Então era um homem de Deus. E ele tinha severas crises de depressão. William Cowper era um poeta, compositor, cristão. Tentou o suicídio, precisou de gente acompanhando ele para que ele não desse cabo à vida. O famoso Spurgeon tinha crises severas de depressão, tinha que se afastar do pastorado, tinha que sair do cargo de pastor para tratar a depressão. Martinho Lutero,
Quando nós estudamos a vida da esposa de Martinho Lutero, até falei lá na última plenária da SAF, o ano passado, na penúltima plenária da SAF, as crises de Martinho Lutero eram severas também. A esposa dele uma vez entrou vestida de preto dentro do quarto, porque ele não saía do quarto, e ele falou, quem morreu? Ela falou, acho que alguém morreu, porque você está de luto, acho que Deus morreu. Então ele acorda para a vida e retoma a sua vida. Mas isso aconteceu muitas vezes. Então a Bíblia ela é realista, ela fala o que acontece na vida. Só que ao mesmo tempo, o desespero que a Bíblia relata, ele contrasta com a esperança. Todos os crentes que afundaram na depressão acabaram superando o problema e desfrutando uma nova e duradoura alegria. A Bíblia não enfatiza o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza que nós vamos gozar uma vida abundante lá no céu. Se a vida aqui na terra é difícil, a gente pode ter a certeza que a vida vai ser boa no céu. Uma vez, acho que o pastor mesmo falou aqui de uma frase que ficou muito na minha cabeça, que para quem vai para o céu, o inferno é a terra. Quando a gente estiver lá no céu, a gente fala, que fase difícil que passamos na terra. Vai ser, a nossa vida aqui na terra vai nos ser lembrada como se fosse um inferno, porque lá vai ser muito melhor. Mas para quem for para o inferno, o céu vai ser a terra. Ele vai falar, nossa, como era bom lá na terra, porque agora é muito pior. Então, a terra é o céu, é o inferno dos salvos e os céus dos perdidos. Mas o que fazer se a pessoa acaba se matando? E daí, se acontece um suicídio? Muitas vezes, a família, os amigos, a igreja se sente responsável por não conseguir evitar. Mas a melhor maneira de lidar com isso quando ocorre um suicídio próximo é como a gente lida com qualquer problema na vida, com sinceridade e, ao mesmo tempo, compaixão. A gente tem que lidar com uma coisa que acontece, mas a gente não pode ser duro. A gente tem que ser compassivos, temos que ter compaixão, sem fingir que o sofrimento não existe. Para quem fica depois de um suicídio, isso é uma experiência dolorosa e angustiante. Tirar uma vida, inclusive a própria vida, é um pecado. Tirar a vida é um pecado. Como estudamos aqui, a Bíblia realmente condena o suicídio. Mas ele não é um pecado imperdoável. Não existe a passagem na Bíblia que fala que um suicida vai para o inferno. Não tem. O suicídio não é um pecado imperdoável. E a responsabilidade do suicídio é do suicida. É da própria vítima. Apesar da família, de quem levou, de repente, a namorada, né, que abandonou o namorado ali, o namorado se matou, ela se sente culpada, mas a responsabilidade do suicídio não é dela. A responsabilidade do suicídio é da vítima, que não conseguiu, por esses determinados fatores, dentre eles a depressão, mas pode ser remédio, pode ser uma outra questão. Ou a pessoa não conseguiu, ou ela não quis, né? Que é o caso desses homens bomba, por exemplo. Ou não consegue ou não quis enfrentar as pressões da vida. Então, a igreja, nós como igreja, os cristãos, eles precisam demonstrar compaixão e sensibilidade quando ocorre o suicídio. O pastor Hernandes conta que um dia ele estava no funeral de um suicida, na igreja, e a mãe da vítima ali ao lado do caixão, chorando a morte do filho. Então chega um irmão da igreja, abraça ela e fala que Deus conforte o seu coração, porque além de perder um filho, ele ainda foi para o inferno. Então essa pessoa perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada. Por quê? Porque nenhum de nós é juiz. Nem todo suicida é discípulo de Judas. O pastor Jeremias fala, Judas foi para o inferno não porque se suicidou. Ele não foi por causa do suicídio. Ele foi para o inferno porque ele não creu em Jesus Cristo como Salvador. Suicídio não é justificável, não se justifica o suicídio, mas nós não somos juízes sobre quem comete tal ato.
Então, precisamos ter em mente que Deus nos ajude a ser uma comunidade terapêutica, que leve o Evangelho como uma palavra de vida. Então, relembrando, em momentos de profunda agonia, notáveis servos de Deus, Moisés, Jonas, Elias, Jeremias, Jó, desejaram a morte e chegaram a pedi-la ao Senhor, mas eles foram sustentados pela graça divina. Nós cantamos hoje no hino, refúgio na tribulação. Ele é o nosso refúgio, temos tribulação. A Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Está lá em Provérbios 14, 27. Portanto, é preciso lançar-se nos braços amorosos do Pai e clamar por graça, como fez Paulo em meio às suas tribulações. Paulo conviveu lá com prisão, com espinho na carne, com tantas malfeitorias feitas na sua vida, e foi sustentado pela graça. E a lição termina ali com um parágrafo. Como igreja, precisamos ser um porto seguro para os que carecem de apoio na luta contra a terrível tentação de desistir da própria vida. Mas, para não sermos juízes sobre ninguém, não podemos esquecer o que Paulo escreve em Romanos 8, 38 e 39. Que eu vou ler só a parte que interessa a nossa lição de hoje. Porque estou bem certo que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus. Um cristão salvo sempre é salvo, ainda que cometa atos como suicídio. Não é um pecado imperdoável. Pode ser que ele seja condenado. Deus é juiz. Pode ser que ele não seja. Deus é juiz. Não somos nós. Então, que possamos levar na nossa mente e no nosso coração que o juiz sobre todas as coisas é Deus. E que o dom da vida é de Deus também. Que somos pecadores, somos falhos, mas que para tudo e qualquer situação na nossa vida, por mais impossível de corrigir que ela pareça, Deus pode nos sustentar pela sua graça. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer a cada tribulação como mais cristãos, como cristãos mais fiéis, mais próximos, mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo, ó Deus, que saibamos ser a cada dia, agir, Senhor, com mais sinceridade, com mais compaixão, ó Deus. Derrama sobre nós, Senhor, o amor, Senhor, para que possamos transbordar o amor, Senhor. Coisa que só podemos fazer através de Ti, ó Deus. Abençoa a nossa semana, Senhor, guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da Clarice Moscardi, a minha. Para essa semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da Tayla Crick. Então, família de oração da semana, família da Tayla. Aniversariantes. No dia 7, nossa gente, tem vários. O João Pedro, o Antônio Calcinone, a Jussara Rodrigues e a Rose Snard, de Nova Cantu. E no dia 9, a Lara Burim. Então, essa semana nós temos vários aniversariantes. Então, nós vamos estar orando ao Senhor, colocando na mão dele, nas mãos do nosso Deus, a família de oração, os aniversariantes, e nós vamos estar encerrando também a nossa escola bíblica de hoje, lembrando do nosso culto às 19h30. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, Senhor, pela manhã que nós tivemos, a oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua casa, pela Tua palavra, Senhor, que foi colocada a nós, que nós possamos, Senhor, levá-la nos nossos corações e aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. Queremos, Senhor, neste momento, colocar nas Tuas mãos a família de oração,
a família que é da Tayla. O Senhor conhece a tua serva, os seus familiares, que a tua santa misericórdia, a tua graça, Senhor, esteja sobre eles. Visita, Senhor, a Tayla, sua filhinha, seu esposo, cuida, Senhor, deles, que eles possam, Senhor, cada dia mais sentir a tua presença. Dá-lhes, Senhor, graça e paz. Que eles possam, Senhor, estar sempre na tua casa, sempre, Senhor, com o desejo de estar na tua presença. Que isso, Senhor, é o que mais importa nas nossas vidas. Colocamos também, Senhor, nas tuas mãos os aniversariantes da semana. Que o Senhor os visite, Senhor, que o Senhor dê a eles saúde, Senhor, graça. Que eles possam, Senhor, estar sempre na tua presença. Que eles possam, Senhor, trilhar os seus caminhos, sempre guardados e protegidos pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um domingo abençoado a todos nós.